Vamos começar, vamos dar início aqui ao nosso webinar, hoje sobre a juventude, acima de tudo a juventude que constitui a lista para o Conselho Nacional, a lista L para o Conselho Nacional. E hoje vamos ter aqui, aliás, vou dizer mais umas pessoas. Hoje vamos ter aqui, antes de começar a apresentar as pessoas, apenas duas regras muito rápidas. Vou repetir-me, se calhar para as pessoas já cá estavam, mas enfim, tem que ser porque continuamos a admitir pessoas. Este evento vai ser gravado e, portanto, tenham atenção. Se não quiserem que mais tarde passe esta informação nas redes sociais, onde nós postarmos este vídeo, por favor, retirem a câmara ou simplesmente saia, quem não quiser estar presente. Presumo que não seja esse o caso. Quem quiser participar, naturalmente é bem-vindo. Peço apenas que levantem a mão dentro do sistema de Zoom, se estiverem familiarizados, se não, simplesmente escrever no chat para entrar na nossa conversa. Eu quero apenas fazer então a nossa introdução das pessoas. Eu depois também gostaria, eu próprio, de fazer uma introdução, porque eu sinto-me aqui uma pessoa bastante mais velha no meio de tanta juventude, que eu estou a ver aqui caras, e para mim é um privilégio, obviamente, ter esta gente. Em particular porque está a dar o Barcelona Juventus em direto, e eu, imaginando que a maior parte da juventude gosta de futebol, termos nesta altura tanta gente aqui no nosso webinar é, de facto, muito, muito interessante e é algo de louvar. Vou apresentar então as nossas pessoas e vou começar pelas senhoras. Eu não vou dizer senhoras, se calhar vou dizer as jovens. As jovens, são senhoras naturalmente, mas jovens. Eu posso dar o direito de dizer que são jovens, com a idade que tenho. Temos connosco a Mariana, a Patrícia e temos connosco ainda também o Mateus, o Tomás, o José Parreira, o Pedro Pereira, o Ricardo Fernandes, o Rodrigo Saraiva e a acompanhar uma posição especial aqui, o Mário Murilo Lopes, que está aqui numa posição diferente de entrevistado, mas seguramente eu vou aproveitar a sua presença por estar aqui connosco para colocar uma ou outra questão. Mas queria fazer uma pequena introdução antes. Para mim é um prazer poder estar a moderar um evento com jovens. Eu tenho filhos mais novos, que presumivelmente a maior parte das pessoas que aqui estão, e muitas vezes nós mais velhos tentamos tentar aproximar-nos dos jovens, e às vezes caímos muitas vezes no ridículo, porque temos uma forma de estar diferente, temos posturas diferentes, não temos o jargão dos jovens, e eu recordo que ainda há pouco tempo o meu filho, eu estava a escrever aqui no WhatsApp com ele e mando-lhe um LOL, porque nós os mais velhos ainda mandamos LOLs quando queremos dizer que estamos a rir. E ele disse que estava um bocado fora de moda, já não se escrevia LOL, eu não fazia a mínima ideia, eu escrevo LOL já há alguns anos, e então a seguir depois manda-me RIP pai. Portanto, e o RIP já percebi que também é algo frequente nos jovens e entendi que estou mesmo fora de moda. Mas é exatamente isto que eu queria comentar aqui também. O facto de estar fora de moda não significa que não possa acompanhar e ouvir e perceber o que é que os jovens têm para nos dizer. E este é exatamente o momento que nós temos para partilhar entre todos, em que nós temos muitos jovens dentro da nossa lista, felizmente. Jovens que, sendo por natureza pessoas irreverentes, pessoas com grande tenacidade, grande energia, que acreditam e sonham muito alto e têm vontade de fazer coisas, e por isso eu sou fortemente inspirado pela juventude, muitas vezes são também observados como alguém que não tem a experiência de vida, o seu conhecimento para aportar àquilo que é o conhecimento dos mais velhos. Eu estou completamente contra esta teoria. A Iniciativa Liberal, naturalmente como partido, está completamente contra esta teoria. Todos nós sabemos que o mérito é um dos temas e dos fatores mais importantes para que uma pessoa possa se ingrar, quer na vida social, quer na vida particular. Nós advogamos isso desde sempre e, portanto, é exatamente isso que vamos aqui hoje poder provar que com os membros, com os candidatos a membros do Conselho Nacional da lista. E, portanto, sem estar com mais demoras, eu, antes de fazer uma pergunta direta, vou apenas fazer uma passagem de bola aqui ao talvez nosso menos jovem, Rodrigo Saraiva, e perguntaria, até por uma questão de elucidar as pessoas, quais são os órgãos da IEL, como é que interagem com o Conselho Nacional e com o Conselho Executivo, ou com a Comissão Executiva. Muito boa noite a todos. Pronto, eu ainda estou a questionar-me
da minha própria idade, portanto, mas primeiro, portanto, quero agradecer por me terem dado tomar esta bebida, este elixir da juventude durante as próximas horas, com uma fantástica companhia. Indireto então ao assunto dos órgãos da IEL, o órgão mais importante é a Convenção. Portanto, e a Convenção, seja ela como é agora, como está decidido, após revisão estatutária, sempre plenário dos membros, ou fosse como era a modalidade anterior, embora até hoje tivesse sido sempre plenário de membros, mesmo que fosse por representantes dos núcleos, a Convenção é sempre o órgão máximo de um partido político. E isto recordando que, por muito que nós possamos ter uma visão diferente de como deveria ser o sistema eleitoral ou a organização político-partidária do país, existem regras e, portanto, para jogar neste jogo político-partidário, nós temos que cumprir as regras que existem, nomeadamente a lei que implica um conjunto de características aos partidos políticos, a tipologia dos órgãos que os partidos políticos têm, nomeadamente órgãos executivos, órgãos jurisdicionais, órgãos fiscais e uma assembleia representativa dos membros, que são aquilo que uns partidos chamam congresso, noutros partidos chamam convenção. E para isto que os partidos possam não concordar com as regras vigentes, mas têm que as aplicar, eu penso que há um exemplo muito, muito curioso, que é o Partido Comunista Português. Portanto, o Partido Comunista Português que resiste, que acha que não deve haver voto secreto, portanto acha que tudo deve ser de braço no ar, mas tem que atuar consoante a lei. E, portanto, depois de terem andado às bulhas com o Tribunal Constitucional, há uns vastos anos atrás, tiveram que se cingir e respeitar as regras que existem e, portanto, quando há votações que envolvem pessoas, que envolvem nomes, listas, essa votação tem que ser por voto secreto. Portanto, este eu penso que é um exemplo mais paradigmático daquilo que é um partido não concordar com um sistema ou com umas regras, mas ter que atuar sobre essas regras. Portanto, os estatutos da Iniciativa Liberal cumprem a lei dos partidos na tipologia dos vários órgãos. Portanto, o órgão mais importante de todos, é o órgão máximo, no caso da Iniciativa Liberal, é a Convenção, e depois existe um órgão executivo que tem responsabilidade executiva, portanto, de gestão, de atuação, de gestão diária, de implementação de programas e de moções, neste caso da moção estratégica que é aprovada em Convenção. E depois existe o órgão jurisdicional, que é o Conselho de Jurisdição, vamos simplificar e dizer que é uma espécie de tribunal da Iniciativa Liberal, onde podem ser dirimidos algumas situações que possam existir, mas também tem uma função de clarificação e de orientação da legalidade daquilo que é a vida da Iniciativa Liberal. Por exemplo, agora que houve revisão estatutária, vai ser necessário haver um trabalho de adaptação de regulamentos e regimentos, e obviamente que as pessoas que fazem parte do Conselho de Jurisdição terão um papel essencial no desenvolvimento desse trabalho, em conjunto também com a Comissão Executiva, que tem, lá está, funções executivas de aplicar aquilo que são as decisões do órgão superior, do órgão máximo, que é a Convenção. E depois existe o órgão fiscalizador, que é o Conselho Fiscal, portanto, que tem, obviamente, competências muito de analisar tecnicamente aquilo que são orçamentos, relatórios e contas e essas coisas. E depois existe um órgão que no léxico político-partidário português se chama o órgão máximo entre congressos, portanto, que é o Conselho Nacional. Conselho Nacional, onde se reúnem estes órgãos, depois com diferentes tipologias e diferentes âmbitos de atuação. Por exemplo, os órgãos que eu falei encontram-se todos no Conselho Nacional, o Conselho de Jurisdição, o Conselho de Fiscalização, embora estes não tenham direito a voto, e depois encontra-se também a Comissão Executiva e encontram-se os representantes da Convenção, que são os conselheiros nacionais. E, portanto, estes representantes da Convenção, neste caso os representantes dos membros, por consequência, eleitos em Convenção, têm a função principal de colaborar com os outros órgãos
no garante que as decisões do órgão máximo, convenção, são colocadas em prática e estão a ser, acima de tudo, respeitadas. Portanto, que existe um respeito pela moção Estratégia Global aprovada, que existe um respeito pelo programa político da Iniciativa Liberal, porque também foi um documento aprovado em Convenção Nacional, e que existe um respeito pela Declaração de Princípios da Iniciativa Liberal, que também foi aprovado em Convenção, neste caso na Convenção Fundadora, e que não é um documento de sumenos, porque é um dos documentos obrigatórios quando um partido se apresenta, neste caso um protopartido, se apresenta no Tribunal Constitucional para formalizar que quer ser partido, tem um conjunto de documentos que quer entregar, que precisa de entregar, e um deles é a Declaração de Princípios. E, portanto, estes são as três, fazendo um bocado uma analogia, uma caricatura, as três bíblias que regem a Iniciativa Liberal: a Declaração de Princípios, o Programa Político, os Estatutos também, e a Moção de Estratégia Global. E, portanto, o Conselho Nacional é um órgão que não atua em permanência, é um órgão periódico, que pode também reunir extraordinariamente, que tem a função de garantir que estes 4 documentos, Declaração de Princípios, Programa Político, Estatutos e Moção de Estratégia em vigor, são respeitados e estão a ser desenvolvidos e respeitados por todos os órgãos. E para além destes, são os órgãos de âmbito nacional. Depois, obviamente, não nos podemos esquecer de uns órgãos muito importantes, que são os órgãos de proximidade, órgãos que têm bastante autonomia, que devem ter essa autonomia, que são os núcleos, no caso da Iniciativa Liberal, os núcleos territoriais de âmbito concelhio, que têm também a sua atuação e que têm, obviamente, um cruzamento mais direto porque são órgãos também executivos e que têm o seu plenário de membros, e, portanto, é o plenário de membros do núcleo territorial que faz o acompanhamento político da atuação dos grupos de coordenação local, mas tanto os núcleos, os seus grupos de coordenação local, enquanto órgãos executivos locais, cruzam-se depois mais diretamente com o órgão executivo nacional e cabe ao Conselho Nacional fazer um acompanhamento disto. Um exemplo muito concreto, quando há aqui o cruzamento destes órgãos todos, vamos ter autárquicas para o ano, existe uma moção de estratégia global que tem as linhas orientadoras para as autárquicas, rapidamente, da Iniciativa Liberal ir sozinha por si quando for a jogo, mas depois existe, obviamente, ali algumas exceções que cada núcleo tem que, dentro da sua autonomia, fazer essa sua avaliação e essas suas decisões, e depois essa decisão há de chegar ao Conselho Nacional, que tem que politicamente validar essas propostas de listas, de coligações, etc. E só tem que fazer esta validação. E aquela proposta que veio de base do núcleo, respeita aquilo que está na moção de estratégia global, ok. Respeita o programa político e a declaração de princípios e estatutos da Iniciativa Liberal, ok. Portanto, está politicamente validada. Não respeita alguma destas coisas, é esse o trabalho dos conselheiros de garantir. Portanto, rapidamente, explicando o que é cada um dos órgãos e como é que eles se podem cruzar, para uma primeira intervenção fica já aqui este meu contributo, e se houver dúvidas poderei responder a seguir. E agora, palavra de facto aos mais jovens, que eu, nem é por uma questão capilar, mas pronto, a idade não engana, já são 44. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Para mim é um prazer ter-te aqui, porque faz realmente sentir-me também um bocadinho menos velho, vá, ou menos jovem, como quiser ver a coisa. Obrigado, Rodrigo, pelos teus esclarecimentos. Eu vou aqui aceitar mais umas pessoas. Eu penso que vamos ter aqui bastantes pessoas a entrar dentro de alguns minutos, que penso que é quando vai acabar o jogo de futebol que está a correr, que é o Barcelona-Juventus, que é um jogão. Eu adoro futebol, penso que a maior parte dos jovens também, se calhar uns mais, outros menos, mas só para avisar para quem está aqui em direto e não está a ver o futebol porque preferiu estar aqui neste webinar, a Juventus está a ganhar 3-0 com 2 gols do Ronaldo, que eu penso que é o mais relevante neste momento. Vamos então aos temas, vamos dar voz então efetivamente àqueles que eu tenho maior interesse em ouvir, e presumo todos que aqui estamos também, e vou pedir, vou já dirigir uma pergunta aqui à Mariana Rodrigues, e a pergunta é mesmo muito generalista, Mariana, que é: quem são os jovens da IEL? Antes de mais, boa noite e obrigada, Miguel, pela pergunta. Ora, os jovens da Iniciativa Liberal são sobretudo pessoas motivadas,
pessoas dotadas de espírito crítico, que questionam e que não gostam de acompanhar rebanhos, para utilizar agora uma expressão também muito ouvida nestes últimos dias, e são sobretudo pessoas de opinião política forte, sustentável, mas sem que com isso se caiam em dogmas. Por outro lado, e se me pedisses até para definir os jovens da IEL numa só palavra, teria de ser a irreverência. Já o disseste na introdução que fizeste, vou também aproveitar a deixa. Os jovens da Iniciativa Liberal preconizam, a meu ver, uma posição, uma postura do próprio partido da Iniciativa Liberal, que é uma postura antissistema e contra a cultura, e ninguém melhor que os nossos jovens para concretizar essa forma de estar. É um sistema castrador da sociedade civil, da sua liberdade, é um sistema que favorece o nepotismo, os amigos, as cunhas, em detrimento do mérito, e neste sentido os jovens da Iniciativa Liberal procuram também uma plataforma para criar oportunidades, criar um país que consiga proporcionar empregos de qualidade, consiga proporcionar salários dignos e perspectivas de carreira, que aqui muitas vezes não passam de uma miragem, e uma miragem até ao alcance de poucos. E nesse sentido diria até que os jovens da Iniciativa Liberal são sonhadores irreverentes, mas ainda assim aquilo que pretendemos é fazível, acontece noutros pontos da Europa, e não há nenhuma razão para que não possa acontecer aqui também, se nos deixarem dar esses passos. A Iniciativa Liberal sempre colocou no centro do seu discurso estes problemas muito próximos dos jovens, incluindo até nas intervenções que o nosso deputado à Assembleia da República tem a oportunidade de fazer. E para concluir diria que somos sonhadores irreverentes, mas de pés assentes na terra, sabemos que aquilo que queremos é possível de fazer. Obrigada. Obrigado, Mariana. Eu entretanto, vou tomar aqui uma série de notas, porque eu vou utilizar um joker aqui no meio da nossa conversa, e o meu joker vou já adiantar, até vai ser o Mário Amorim Lopes, obviamente, mas que vou lhe dirigir uma pergunta em função daquilo que eu estou a ouvir de vocês. E vou pedir o Mário depois fazer uma interpretação, mas já lá vou. Eu agora queria fazer uma pergunta diretamente ao José Parreira. Ao José Parreira também está aqui connosco, diretamente dos Açores, penso eu, não é, José? Eu pergunto, enfim, tu tens sido bastante visto ultimamente, enfim, tens uma imagem nas nossas redes sociais que nos catapultou também para outro patamar de visibilidade. O que é que motiva um jovem a se alistar como membro da IEL? E tu és um jovem, segundo quando sei, tens 20 e poucos anos, correto? Ou 20 anos, ou 21, uma coisa assim. Tenho 21 e estou em Lisboa neste momento. Obrigado, boa noite a todos. Olha, é o nosso futuro que está em jogo e nós temos que agarrá-lo. Nós temos sido governados nos últimos anos por uma geração que está distante da nossa cerca de 30, 40 anos. Ou seja, é uma geração que na altura deles teve mais oportunidades do que aquelas que nós temos hoje. Bastava haver vontade de trabalhar e era possível arranjar um emprego e subir na vida. Entretanto, nós passamos por 20 anos de estagnação e o país continua a discutir temas do passado. Continuamos a discutir os bancos, continuamos a discutir a companhia de aviação, que são temas que já interessam pouco, uma vez que há novas formas de viajar mais baratas. Os bancos daqui a uns anos vão se tornar obsoletos com o surgimento de criptomoedas e outras formas de pagamento, e portanto o país tem sido adiado ano após ano. Eu vi isso nos Açores. Eu vejo que o governo é muitas vezes quem cria obstáculos à sua população, e não há ninguém com coragem dentro dos partidos existentes para denunciar isto. Basta olhar por exemplo, para a questão da mobilidade nos Açores. Um governo que não sirva para garantir a mobilidade dos açorianos não serve para mais nada. Mas é o próprio governo que cria barreiras já à entrada de operadores internacionais, obrigando, por exemplo, as companhias aéreas que queiram voar dentro dos Açores a ter de construir hangares em todas as ilhas,
a ter uma série de serviços de handling e de assistência, e as companhias existem para voar, para recolher passageiros e ir para outro destino. E isso é o que elas fazem em lugares onde existe mercado. Agora, numa região onde existe pouco mercado, o governo tem a proeza ainda de conseguir introduzir mais dificuldades. É o mesmo governo que queixa-se da falta de mercado, mas depois tem uma companhia de transporte marítimo de passageiros que é altamente poluente e inviável e que faz concorrência desleal à outra empresa pública de aviação porque tem tarifas próprias mais baratas para os jovens no verão. Portanto, é este tipo de incoerências que ninguém tem coragem de denunciar e é isso que me motivou, porque os meus irmãos já saíram dos Açores, já estabeleceram vida fora daquela região, inclusive um está no Canadá, em Toronto, onde paga uma percentagem de impostos mais baixa que aquela que o meu irmão paga na Guarda. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa para mudar isto enquanto for possível. E o que este país precisa é de um plano ambicioso de redução da despesa pública que mais nenhum outro partido tem coragem de propor, além da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, José Pereira. Eu noto, de facto, uma certa intensidade em querer mudar as coisas e, de facto, acho que é um dos apanágios da Iniciativa Liberal e, seguramente, com a energia dos jovens, nós teremos muito, muito, muito para aprender e, acima, muito também para sermos empurrados todos para a frente. Eu, na sequência disto, na sequência da tua intervenção, eu queria fazer uma pergunta aqui ao Pedro Pereira, que é, o que é que pode acrescentar, neste caso, um jovem liberal ao Conselho Nacional e, em particular, nesta mesma lista, na lista EL? Ok. Desde já, boa noite a todos. Eu penso que ainda não tinha dito boa noite a todos. Bom, a importância da existência de jovens no Conselho Nacional é essencialmente a dar uma representatividade daquela que é uma das maiores bases, não só da militância, também a nível da construção sucessiva do partido e, muito principalmente, algo que já deverá ser relativamente simples perceber a muitos, o principal potencial de volta à Iniciativa Liberal a médio e longo prazo. Da mesma forma que é também essencial aumentar progressivamente a representatividade jovem na política em geral e o exemplo penso que tem que partir de dentro, não só a nível do próprio Conselho Nacional, a qual estamos a concorrer, no partido em geral, para dar um exemplo daquilo que nós queremos no país, como em todas as situações também aqui. Também, enquanto membros da coordenação do Núcleo Temático da Juventude, sinto que a presença dos jovens desta lista EL é a efetiva voz dos mais novos do partido, pela natural proximidade que os jovens têm aos mesmos, no alcance extenso e quase universal ao conjunto dos jovens da Iniciativa Liberal, permitindo que sejam então um agente ativo importante na definição de políticas internas e externas, portanto no apoio ao programa político definido pela Iniciativa Liberal, enquanto megafone de cada um dos jovens individualmente e no seu conjunto da IEL. A abertura da IEL, esta representatividade jovem, é que faz jus ao desígnio do partido, enquanto um partido jovem nas ideias, mas também jovem na forma de agir na política interna e depois, por projeção, na política nacional. Na minha opinião, a idade não é, nem pode nunca ser por si só uma qualidade ou um defeito, e por isso acredito que a pluralidade também, a nível do que toca às faixas etárias nos conselheiros nacionais, apenas tem a acrescentar, na medida em que permite visões diferentes, portanto enriquece o Conselho Nacional e, por inerência, enriquece também o partido. Como já tinha dito, a mudança tem que, portanto, partir de dentro, como exemplo para o país, e por isso eu acho que, pela sua Constituição, a lista EL é exatamente o melhor exemplo para a constituição do futuro Conselho Nacional. Depois, deixar só uma última nota, que é uma coisa que eu digo muitas vezes nas chamadas que às vezes fazemos a novos membros sem proponente, quando apresento o NT da Juventude, que digo que o partido, o NT e o partido em si, está aberto a todo o tipo de jovens. A juventude não é apenas um número, portanto a juventude está nas ideias e não na idade. E acredito que a IEL está, para além cheia de jovens na idade, está também cheia de jovens na ideia, dos 16 aos 96 anos, e é isso que eu também quero ver representado no Conselho Nacional, tanto a juventude nas ideias como a juventude na idade. Obrigado, Pedro.
Eu relembro a todos que isto está a ser gravado e, portanto, não se esqueçam, se não quiserem aparecer vai ser publicado, e, portanto, se não quiserem aparecer mais tarde nas gravações, por favor, retirem a imagem de vídeo. Eu vou introduzir aqui o meu joker, Mário Mourinho Lopes. Eu depois quero fazer uma pergunta já de seguida ao Ricardo Fernandes, mas antes disso eu gostava de fazer uma pergunta aqui ao Mário Mourinho Lopes. Eu tenho aqui anotado, à medida que eu vou ouvindo os nossos jovens, termos como mudança, representatividade, eu vou ler aqui que é para não me enganar. Representatividade, resiliência, coragem, subir na vida, uma nova geração versus o passado, futuro, sonhar, irreverência e solução de problemas. E quando olho para o panorama político nacional, muitas vezes vejo estes chavões também em outros jovens noutros partidos, se calhar quando estão noutros partidos, não com esta determinação, tenho que já dizer, mas vejo e pergunto se, enquanto IEL, nós temos aqui um espaço para ocupar para todos os jovens em Portugal, que se sintam órfãos, porque, se calhar, uma perspectiva liberal e tendencialmente um pouco mais à direita daquilo que é chamado entre direita e esquerda, mas naturalmente liberal, que é isso que estamos aqui a falar, se há espaço para nós trazermos para aquilo que é o nosso conceito de partido político, para aquilo que é a nossa visão política, toda esta gente, e como é que nós podemos fazê-lo. Estás em mute, Mário. Agora sim, novamente, muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico satisfeito por saber que ainda posso ser enquadrado num grupo, apelidado de Grupo da Juventude. Eu cheguei àquela idade complicada em que já toda a gente me trata por você, exceto no talho, exceto aqui. Aqui também posso partilhar o mesmo espaço com a juventude e estar aqui no limite da juventude. Eu acho que, vamos lá ver, aqui a minha perspectiva talvez possa ser dada tendo em conta os alunos, e eu todos os semestres cruzo-me com 150, 200 alunos com diferentes origens, muitos também de diferentes culturas, diferentes países, cada vez mais Erasmus, cada vez mais alunos vindos de fora e, portanto, também diferentes religiões, enfim, diferentes perspectivas, diferentes origens socioeconómicas. E eu acho que quando nós falamos de jovens, nós temos de ter eventualmente aqui algum cuidado em não pegar nos jovens e fazer uma grande amálgama em que os jovens são uma massa homogénea em que querem exatamente a mesma coisa. Eu diria que, pelo contrário, há aqui alguns pontos transversais que eu consigo identificar. Eu acho que, de facto, há uma enorme ambição nestes jovens, que não era de todo, olhando para os relatos, ouvindo os relatos que me são contados da geração dos nossos pais, e se calhar, Miguel, certamente que te identificas com isto também, no tempo dos nossos pais, aquilo que os nossos avós recomendavam aos nossos pais era procurarem um emprego estável no Estado, porque o risco de ser despedido era virtualmente zero, porque o salário era garantido e, portanto, a nossa atitude perante o risco era zero ou nenhuma. E isso era, aliás, cultural e enraizado na nossa cultura e era uma coisa que de certa forma, até era cultivada. Portanto, os próprios nossos pais incentivam que assim para os jovens, que eu vejo hoje, felizmente, é uma lógica completamente diferente. Portanto, há aqui uma vontade aspiracional, de facto, e uma vontade de fazer mais, uma ambição, e de não ficarem acomodados. E isso, sobretudo, acho que é muito importante e é esperançoso para o nosso futuro coletivo, porque nós dependemos e vamos depender muito deles, porque eles são os líderes da manhã, e, portanto, é um facto, esta manhã, Mário, nós estamos a ouvir-te com muitos cortes. Mário? Dentro das diferentes sensibilidades que existem. Mário, nós estamos a ouvir-te com muitos cortes. Muitos cortes. Sim, sim. Estão a ouvir? Sim, com muitos cortes. Estou. Sim. Podes terminar, Mário. É que nós estamos a ouvir com muitos cortes e se calhar depois vou pedir para tu conseguires mudar para outro ponto da casa. Melhor. Talvez está um bocadinho melhor, sim. Ou tirares a imagem, talvez. Para ajudar aqui a termos muito mais banda.
Eu tenho um access point ao meu lado, não sei o que se passa. Espero que não seja Não isso. estou a ouvir. Estou? Ok, podes continuar. Estou. Já me conseguem ouvir? Sim, sim. É estranho porque eu estou aqui à beira de um access point, portanto, enfim, a ligação deveria estar razoável. Confesso que me perdi. Já vou voltar a ti, Mário. Já vou voltar a ti, mas eu Certo, parece que a força, mensagem, eu desculpa ter interrompido, mas estava-se a perder um pouco a mensagem pelo corte. Vou já voltar a ti, porque eu tenho aqui uma outra pergunta para te fazer e vai no enquadramento daquilo que estavas a falar. Ricardo Fernandes, aqui também connosco, e na sequência daquilo que o Mário acabou de dizer, nós temos de facto aqui um partido jovem, muito jovem, em Portugal, tem 3 anos, e portanto imagino que quando nós estamos no meio dos nossos colegas e quando falamos, olha, eu faço parte da IEL, sou membro da IEL, muitos se calhar perguntar-nos, mas como é que é ser jovem com voz ativa e uma opinião política atualmente em Portugal e particularmente da IEL? E como é que isto se quadra com a tua candidatura ao Conselho Nacional? Em primeiro lugar, boa noite a toda a gente e obrigado, Miguel, pela sua questão. Pela tua, se faz favor, que assim ainda fazes fazer mais velho, que para casa pela tua questão. Ok, pela tua questão. É o seguinte, eu acho que é fácil e difícil. É fácil no sentido individual, porquê? Porque o contacto que eu tenho com a política, nunca participei ativamente na política noutro partido, é a primeira vez na Iniciativa Liberal, e desde a base até ao topo, eu penso que não existe grande complicação para participar ativamente na política, da experiência que tenho e da comunicação que faço também com colegas de outros partidos, por isso acho que não é muito por aí. Eu acho que o grande mal está mesmo no sistema que nós temos, porque eu acho, muito sinceramente, eu acho que uma pessoa que sai com 18 anos da escola secundária não está preparada para votar, vai votar em quem lhe diz para votar naquele ou não vai votar conscientemente, porque eu acho que, por exemplo, eu sei mais ou menos, porque a minha educação familiar, falávamos ao jantar, víamos telejornal, falávamos de alguns assuntos, e eu próprio procurei essa informação. Mas há quem não procure, e é uma larga maioria. Por exemplo, no meu grupo de amigos, eu às vezes falo de política e eles estão a falar de coisas chatas, aborrecidas. Mas não é, porque isto é quem nos governa, nós temos que ter a visão e pensar, se calhar isto não está bem assim, se calhar temos que ir por outra alternativa. E eu penso muito que o problema está no sistema em si. Acho que temos um sistema de educação que está completamente caducado, é um sistema que existe há 30 ou 40 anos, e muito sinceramente acho que é preciso renová-lo também, não só renovar as pessoas, mas também renovar a metodologia. E só para terminar, eu tenho aqui uma frase de uma pessoa que se chamava Francisco Sá Carneiro, e eu vou então citá-lo. Ele dizia assim: não encara a política como uma carreira, nem sequer como uma profissão. Encaro-a, efetivamente, como correspondência a um dever de cidadania. Eu acho que falta passar esta mensagem às pessoas, que participar na política é um dever cívico. Nós temos que, se calhar não ativamente, como ele aqui diz, mas pensar na política. Acho que falta muito isso, sinceramente. Obrigado, Ricardo. Isto leva-me esta frase que tu deixas aqui é também um elemento não só de participação, mas também de coragem de pessoas. Patrícia Gilvaz Fernandes, eu vou endereçar-te aqui esta pergunta, porque e um pouco também na linha da anterior. A coragem que um jovem tem que ter no dia de hoje de se meter em algo que é a atividade política, a atividade pública, política, de uma forma ativa. Como é que é esta sensação, e neste caso, essa sensação também dentro da IEL? Boa noite, Miguel, boa noite a todos os participantes. Eu acho que ser jovem na IEL é relativamente fácil.
é um espaço onde podemos dar a nossa opinião, sem sermos descredibilizados, como ainda há pouco se falou, por termos pouca experiência de vida, porque é verdade, mas não é por causa disso que temos piores ideias. Sinto também que temos a oportunidade de crescer e desenvolver as nossas ideologias, muito fruto da constante troca de ideias que existe entre os membros. Os mais jovens que estão aqui hoje reunidos sabem que nos nossos grupos é constante a troca de informação, a partilha de ideias que existe. Eu, até entrar na IEL, sentia que, enquanto jovem, não estava devidamente representada em qualquer outro partido, até porque sentia que as Jotas eram cada vez mais uma escola de preparação para os políticos de amanhã e era um local onde colocavam umas palas nos jovens e eles se comportavam como meros robôs. Aqui na IEL eu não sinto isto. Sinto que os jovens são críticos, que são inovadores, pensam por eles próprios e, como disse o Ricardo, estamos a traçar um caminho para pensar política. E acredito sinceramente que, juntamente com os membros com mais experiência, iremos aprender certamente vários valores e que iremos mudar Portugal e tornar Portugal mais liberal. Obrigado, Patrícia. Eu vou dar aqui voz, temos aqui uma série de perguntas a aparecerem no chat. O Miguel Fernandes tem uma mão levantada, disse aqui no chat. Eu vou dar aqui voz ao Miguel Fernandes. Tenho que descobri-lo onde é que ele está. Deixa-me só ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Ok, Miguel Fernandes. Consegues ouvir-me? Consigo ouvir, sim. Boa. Então já me vês. Ok, sim senhor. É assim, boa noite a todos. Antes de mais, quero cumprimentar os membros da lista e também todos os presentes. Alguns conheço, outros não, mas é de conhecer. A minha questão tem a ver com um ponto que foi falado há bocado, peço desculpa, já não lembro quem foi, que diz que os jovens votam pouco e estão pouco interessados em política. E eu sinto, pelo menos da minha experiência, em recolher assinaturas, sobretudo nas camadas mais jovens, estão mais receptivas a dar-nos a mensagem. E eu sinto que temos aqui um target fácil para explorar, que é a juventude. Portanto, a minha questão vai no sentido, qual é que é a maneira que vocês estão a pensar fazer para atrair os jovens, quer para votar na iniciativa liberal, quer para a militância? Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Eu vou pôr aqui, só aqui organizar, uma vez que a pergunta ela é generalista e não é endereçada, eu vou pedir aqui ao José Luís Parreira para responder esta pergunta. E desculpa lá este tirar-te o tapete, mas como a pergunta é generalista, eu tenho que endereçar a um dos membros. E eu acho que é um jovem que tem que responder uma pergunta deste tipo, se de facto estão mobilizados, os jovens estão mobilizados e votam ou não votam e se sentem essa tal orfandade um pouco que eu falava há pouco. Em relação às próximas perguntas, já para pôr aqui um ponto de ordem, que estão a aparecer aqui no chat, podem dirigi-las a mim diretamente. Se quiserem colocar para todos, pelo menos têm que apontar para quem quer endereçar a pergunta, para criarmos um ponto de ordem aqui no nosso webinar, porque temos atualmente 63 participantes e às tantas podem todos querer responder ou nenhum e eu poder fazer esta gestão de uma forma mais facilitada. Então, José Luís, vou-te passar a bola. Olá, boa noite novamente. Como fazer os jovens votar na IEL? Bem, é preciso fazer um trabalho pedagógico, falar para aqueles que pensam diferente de nós e mostrar que o nosso modelo de governação é aquele que vai em conta as suas maiores preocupações. Há jovens que dão mais valor a questões da sustentabilidade, em detrimento, por exemplo, do crescimento económico, ou dão mais valor a questões sociais, e é preciso mostrar exatamente a esses jovens que pensam desta maneira que só um país que poupa recursos e que cresce economicamente é que pode criar a riqueza suficiente e criar para financiar um bem-estar social e adotar práticas de vida mais sustentáveis.
penso que é isso que tem falhado, que tem faltado, desculpe, aos principais partidos, aos maiores partidos, e é isto que nós podemos trazer de diferente, esta capacidade pedagógica de explicar àqueles que estão mais à esquerda ou mais à direita que é o nosso modelo de pensamento que responde melhor às ânsias da maioria da população. Obrigado. José Luís. Miguel, se permites só poder adicionar mais uma coisa ao que o José Luís disse? Aliás, vou-te permitir duas, porque eu ia agora mesmo dirigir-te uma pergunta e vais ter a oportunidade de responder. Mas podes começar e a seguir, faz favor. Então, em relação a isso, a como conseguir que mais jovens sejam cativados pela iniciativa liberal, acho que a resposta está na Convenção de Pombal, em que a moção estratégica falava que a nossa principal causa é a juventude, e eu penso que a Comissão Executiva está a cumprir isso, não só a Comissão Executiva, como os núcleos territoriais, que também têm coordenadores para a juventude, e também o núcleo que eu sou coordenador, o núcleo de juventude. Temos trabalhado a nossa comunicação para tornar a política mais interessante para os jovens, com uma comunicação que se aproxima a eles, e eu penso que o liberalismo é literalmente aquilo que dá voz aos jovens. Eu acho que qualquer jovem se cativa com temas sobre a liberdade, qualquer que ela seja. Então, nós temos tudo para conseguir chegarmos aos jovens, e é por isso que estamos chegados a eles. E como o próprio Miguel dizia na recolha de assinaturas, os jovens naturalmente já se identificam. Então, eu acho que a resposta já foi dada em Pombal no ano passado. Obrigado. Não te vás embora, Mateus, porque já que fizeste esta intervenção, e nós estamos aqui, eu penso que vamos começar a ter alguma dificuldade de tempo lá na frente, de uma forma muito rápida, descreve-nos em 3 palavras o que achas que acrescentarão estes jovens que estão aqui, e contigo incluído naturalmente, no painel, como conselheiros. O que é que eles acrescentarão, neste caso, ao nosso Conselho Nacional e ao partido? Olha, em 3 palavras, eu penso que a primeira é qualidade, a segunda é motivação e a terceira é diversidade. Qualidade porque eu acho que todos esses jovens, eu os conheço mais ou menos proximamente, mas no geral eu conheço a todos, já mostraram que têm qualidade. Quer nas coordenações que fazem parte, ou seja, núcleos territoriais ou núcleo de juventude, quer nos gabinetes de estudo, porque há jovens aqui que estão envolvidos nos gabinetes de estudo, quer nos conselhos municipais da juventude, que há jovens que estão na nossa lista, que são os nossos representantes lá, quer no Conselho Consultivo da Juventude, em que eu e o Pedro Pereira também já lá tivemos, quer nas eleições também. Um grande abraço ao José Luís Parreira, que foi um fantástico cabeça de lista pela terceira, e não só nas regionais, também nas legislativas e europeias, tivemos sempre jovens envolvidos. Então, nesses ambientes todos, nós fomos capazes de mostrar qualidades. E se lá conseguimos mostrar essa qualidade, no Conselho Nacional também vamos conseguir. Motivação, por quê? Eu penso que, eu acho que é da nossa idade, essa chama, essa vontade de mudar aquilo que está errado, o desejo pela mudança positiva, e todos nós temos isso, já temos provas dadas nos respectivos organismos que eu já referi na parte da qualidade, e eu penso que todos esses jovens têm motivação suficiente, já provaram que o têm, para representar não só os nossos eleitores, mas também os nossos membros, e por isso serão fantásticos conselheiros nacionais. E diversidade, eu acho que aqui a nossa lista é imbatível. Porque, além de termos diversos líderes locais, ou seja, a Mariana, que vem de Gaia, a Patrícia de Matosinhos, o Tomás de Aveiro, o Pedro de Viseu, eu que estou entre Lisboa e o Ribatejo, mas também tem origem brasileira, o José Luís Parreira dos Açores, o Ricardo de Guimarães, ou seja, tantos jovens de todo o país, sem referir também às nossas especificidades individuais, que nos tornam únicos enquanto indivíduos. Eu acho que a nossa lista representa aquilo que é ser jovem no Portugal moderno. Então, na diversidade, somos imbatíveis. E não sei se me permites, Miguel, além dessas palavras fazerem a síntese do que esses jovens são, eu gostava de acrescentar uma 4ª palavra, não sei se tu me permites. Com certeza. Olha, eu tenho a certeza que todos esses jovens... pronto, mas eu acrescento uma 4ª, porque eu não podia deixar de deixar esta palavra. Eu acho que todos esses jovens vão nos deixar muito orgulhosos nos conselhos nacionais. Então, a 4ª palavra, eu sei que só deviam ter sido 3, mas a 4ª palavra é orgulho, e eu tenho muito orgulho nesses jovens, e eu tenho certeza que eles vão continuar a dar muito orgulho a todos os liberais portugueses.
Obrigado. E eu, como membro deste partido e da Iniciativa Liberal, também tenho de dizer que tenho muito orgulho nos jovens que nós temos. E de certeza que estou a falar por todos os membros da Iniciativa Liberal, os que estão aqui presentes e todos os que não estão aqui presentes, independentemente seja qual for a lista, seguramente estarei a falar por todos. E de facto é exatamente isso, e por isso eu não deixei para o último, eu tenho que cometer aqui uma pequena inconfidência para tocarmos no painel todo ao Tomás. Ao Tomás que está aqui, vou cometer confidência porque o Tomás é capaz de ser o nosso mais jovem membro do Conselho Nacional, ou é, efetivamente, o nosso mais jovem membro tem 18 anos, e isto traz uma responsabilidade acrescida e uma coragem perante o partido, perante a sua responsabilidade pessoal, política, individual, perante a sociedade, e abraçar um desafio desta dimensão aos 18 anos é algo que me tem muito curioso de perceber. Tomás Pereira, o que é que tu vais conseguir acrescentar, e eu desculpa a pergunta ser assim direta, com 18 anos a este partido? 18 anos de idade, mas com certeza bastante maturidade, mas o que é que vais trazer e acrescentar a este partido? Em primeiro lugar, boa noite, Miguel, obrigado pela pergunta e boa noite a todos que aqui estão. Assim, eu, a partir do momento em que conheci a Iniciativa Liberal e em que decidi que era aqui que eu queria entrar e era aqui em que eu queria ajudar, eu já sinto uma grande responsabilidade, porque o meu grande objetivo é transmitir ao país aquilo que é o liberalismo, não é? E a minha geração vai ser mais pobre do que a geração dos meus pais, e uma das responsabilidades que eu tenho é impedir que a geração dos meus filhos também seja mais pobre do que a minha. Por isso eu tenho que ajudar a construir um futuro que lhes proporcione a eles mais condições e mais oportunidades do que aquelas que eu hoje tenho. Portanto, que lhes abra um país com mais oportunidades de emprego, com salários mais altos e um país mais livre, um país mais próspero, que é aquilo que eu hoje não sinto ainda que tenha. Eu penso que onde eu poderei acrescentar mais será realmente na visão daquilo que se passa no plano universitário, porque eu entrei para a universidade este ano e assim já tinha ouvido falar sobre isto, que as universidades acabam por tentar de alguma forma manipular o pensamento, não é? E tentar standardizar a sociedade e indicar todos para aquele caminho e para os mesmos ideais. E portanto, nós não somos incutidos com ideais liberais na universidade, de forma alguma. E eu penso que o que eu poderei trazer ao Conselho Nacional será realmente uma perspectiva daquilo que acontece nas universidades para que nós possamos trabalhar ainda mais e melhor, se bem que trabalhar ainda melhor é complicado, porque tal como o Mateus disse, a moção que foi aprovada na Convenção faz hoje um ano, foi uma moção muito virada para os jovens e está claramente a ser cumprida. Os jovens são claramente a prioridade do partido e isso nota-se em várias situações e por isso é que eu digo que é difícil acrescentar algo nos jovens no Conselho Nacional quando nós temos um partido que é tão virado para os jovens, não é, que dá tanta importância aos jovens. Mas aquilo que eu realmente tenciono acrescentar será a visão no plano universitário, aquilo que se passa nas universidades e de que forma é que nós podemos atuar para ajudar a que os jovens não sejam, e os universitários não sejam só incutidos e só vejam a parte do socialismo, que vejam também o liberalismo e que vejam um mundo de oportunidades e um mundo diferente. Obrigado, Miguel. Obrigado, Tomás. Obrigado eu. E acho que, enfim, a tua intervenção é um exemplo claro de que a idade não é de todo, neste caso, um posto que muitas vezes se julga que não é um estatuto e a cabeça assim é isso que manda e isso enche mais uma vez de orgulho por ter jovens como tu a falar desta forma sobre os temas que são efetivamente relevantes não só para os jovens, mas também para a nossa sociedade de forma geral. E precisamente este é o ponto que eu quero fazer para ti, Mário Amorim Lopes, porque acho que é um ótimo momento. Tu, enfim, és um tuiteiro, tens uma pequena legião que influencias com os teus posts, com os teus comunicados, não só no Twitter, nas redes sociais, mas tens uma capacidade de influência importante e, portanto, isso dá-te uma responsabilidade adicional, enquanto alguém mais sénior, ou menos jovem, já que estamos no tema da juventude, e, portanto, também uma responsabilidade. Portanto, sempre que tu escreves e sabes que diriges, há pouco alguém falava dos 16 aos 96 aqui, e te diriges a 16 a 96, mas em particular enfoque aqui para os jovens, que ponderação é que tu fazes e que cuidado é que tu tens quando colocas
o teu pensamento liberal por escrito, aberto a toda esta gente. E sendo professor em cima disto, quer dizer, é um dos temas mais relevantes. Sim, isso obriga algum cuidado adicional. Bom, antes de mais, a questão a minha participação no Twitter não tem como qualquer objetivo influenciar seja quem for. Eu faço, sobretudo, para ser provocador. Confesso que o meu guilty pleasure é provocar, especialmente provocar socialistas. E, portanto, devo dizer que é isso que me motiva mais a estar no Twitter, e até porque as reações são muitas vezes pavlovianas, e portanto eu já me estou a rir em antecipação da forma como muita gente vai reagir. Isso de facto, devo dizer, é a minha motivação principal, é um passatempo, de certa forma, não é uma forma de descontrair, é uma válvula de escape. Portanto, enfim, não tenho outro objetivo que não esse. Não tenho aqui nenhum objetivo de influenciar seja quem for. Partilho algumas ideias e tento que algumas ideias vão contra, que façam pensar, que não sejam mais do mesmo, que obriguem a alguma reflexão, que obriguem a algum espírito crítico, mas claramente o Twitter não é a plataforma, não é a rede social indicada para isso, porque neste momento está muito polarizada. Antes era possível claramente ter uma conversa em que de facto havia interesse das outras pessoas em tentar perceber o que é que a pessoa estava efetivamente a dizer. Hoje em dia não. Hoje em dia é um clima de guerrilha autêntico e, aliás, para quem frequentar a rede, viu-se o que é que aconteceu nestes últimos dias com o José Rodrigues Santos, não é? Uma frase completamente descontextualizada que incendiou o Twitter, e em que basicamente aquilo depois se resumiu a alguns insultos. E tirando uma ou duas participações mais instrutivas, que de facto explicaram que muito do que ele estava a dizer tinha sustentação, o que as pessoas queriam ali era serem vitriólicas e, portanto, serem o mais corrosíveis possível e, enfim, de certa forma, atentar à imagem dos outros. E esse clima não é um clima de todo desejável, esse clima de guerrilha. Eu acho que o que nós temos de pugnar é por um debate de ideias, de facto, e não confundir as pessoas com as ideias, porque eu posso discordar de alguma coisa que tu, por exemplo, digas, sem que isso tenha de fazer que eu deixe de gostar de ti, ou que seja incompatível, não é? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Por acaso, a propósito, fazendo aqui um parênteses, a dizer que da intervenção que fizeste na SIC não discordei de nada. Acho que foi uma belíssima intervenção. Mas seja como for, se um dia discordarmos, eu acho que é importante, não apenas para nós, mas para toda a gente, conseguirmos separar aquilo que é a discussão sã de ideias, porque de facto isso é importante, e referiste a questão do meu, enfim, da minha profissão, de ser professor universitário. De facto, a universidade hoje em dia está a deixar de ser, especialmente nos países anglo-saxónicos, e isso é preocupante, e é pela mão dos jovens, sobretudo, e isso é o que me preocupa mais. Em Portugal isso ainda não aconteceu, mas nas universidades anglo-saxónicas, a universidade está a deixar de ser um espaço heterogéneo de debate plural de ideias, porque a universidade, se olharmos à etimologia da palavra, universidade significa universal, de plural, não é uma escola de pensamento, são várias escolas de pensamento que estão numa dialética permanente, numa tese e numa antítese, depois é preciso fundir as ideias, e é assim que a ciência progride. O que nós estamos a assistir agora, neste momento, nos Estados Unidos e em outros países de base anglo-saxónica, é de facto o oposto, é dizer, há opiniões que são inaceitáveis, há opiniões ou ideias que são intoleráveis, e portanto nós nem queremos derrotar essas ideias pela força das nossas palavras, pela força do nosso debate, nós queremos simplesmente suprimir essas ideias, porque essas ideias desagradam-nos, porque nos fazem sofrer, porque nos geram desconforto, e depois precisamos de safe spaces, não é? E as universidades americanas agora têm safe spaces, onde as criancinhas podem ir para lá para respirar fundo, para recuperarem das ideias que possam ter ouvido. E, portanto, isto é de facto muito preocupante. Eu acho que os jovens aí têm um papel absolutamente fundamental em garantir que este espírito crítico e esta ideia de que tudo pode ser disputado, tudo pode ser discutido, de uma forma construtiva, não temos de estar, enfim, é um adversário, não tem de ser visto como um inimigo, não é? Não temos de estar a esmagá-lo, não temos de o trucidar, não temos de o desqualificar, podemos apenas debater as ideias e dizer isso é uma má ideia, sem dizer que a pessoa que o defende é um atrasado mental. E, portanto, eu acho que esse é um desafio muito grande. Acho que todos os jovens devem tentar manter esse registro, e, de facto, o que eu vejo
o que eu presencio nas redes sociais, de muita gente que afeta a iniciativa liberal, é essa capacidade de ser respeitoso e de ser empático, discordando, mas sendo respeitoso e sendo empático. Eu acho que isso é um capital fantástico, que tem de ser promovido, porque, como bem sabemos, nem todos os partidos, nem todos os jovens em todos os partidos têm esta visão. Há muitos outros que gostam de pinchar paredes. E, portanto, ocupam-se de andar a pichar murais pela cidade, não é? Depois obriga, enfim, os serviços da Câmara a ter de limpar aqueles bonitos serviços. Depois há outros que gostam de ir fazer, enfim, berraria e desejar a morte de terceiros. E eu acho que, de facto, a Iniciativa Liberal conseguiu, usando a irreverência dos jovens, que é fundamental no jovem, porque um jovem, quando me dizem, um jovem tem de ser responsável, ambicioso, tudo bem, tem de ser, mas também tem de ir ver nos copos, tem de se divertir e tem de aproveitar a vida. E quando não está a fazer isso, tem de conseguir também dar importância àquilo que são depois problemas que vão afetar a sua vida. Peço desculpa, não estava a ouvir aqui um barulho de fundo, não sei se foi aqui o Gastão a falar. E, portanto, é preciso justamente conseguir fazer estas duas coisas, que é, e há bocado, confesso que um dos participantes estava a dizer, não fixei o nome, peço desculpa, que julgo que foi o Ricardo, agora recordo-me, julgo que foi o Ricardo, estava a dizer que a experiência que tinha com os amigos era uma desconexão que havia dos jovens com a política. E isso, de facto, não era assim no tempo de Sá Carneiro, ele próprio citou Sá Carneiro. Porquê? Porque nós tínhamos acabado de viver, de sair de um clima extremo, não é? De uma ditadura, de um regime muito opressivo, sem liberdades. E, portanto, houve ali um culminar, que aliás não foi só em Portugal, o maio de 68 foi também um culminar da juventude. Eles não sabiam bem porque é que estavam a manifestar na rua, mas eles sabiam que queriam fazer alguma coisa. E, portanto, esse desejo de fazer algo é absolutamente fundamental. E a verdade é que, se houve esse desejo dos anos 70, acabou por se ir atenuando com o tempo. E chegamos hoje a 2020 e estamos numa situação em que, felizmente, tirando guerras remotas muito localizadas, nós não temos um grande evento, não é? Tanto eu como tu fomos do tempo da Guerra Fria, do clima de tensão permanente, que podia disputar uma guerra nuclear, da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, enfim, do cerco de Sarajevo entre 91 e 94, da guerra de Vietnã. Portanto, houve aqui uma série de epifenómenos que, de facto, que nos davam algum sentimento de ação, de nos impelir a fazer algo, incluindo aos jovens. E isso, nos dias de hoje, felizmente, não é? Nos últimos 20 anos, nós não, pelo menos na Europa, não tivemos de ver com isso, tivemos fenómenos localizados de terrorismo, mas pouco mais do que isso. E, portanto, acabou por esse sentimento de vontade de fazer algo, acabou por naturalmente se dissipar, o que não é necessariamente mau. Vamos lá ver, eu acho que um liberal que esteja preocupado, sobretudo, com a sua vida, com a sua comunidade, com a sua família, e garantir que está bem, já está a fazer muito, não é? Não tem de haver aquela ideia do sacrifício pela causa do bem comum, não é? Que tipicamente a esquerda ética republicana gosta muito de vender, não é? De que eu não quero saber da minha vida. Mário, eu vou ter que te interromper porque estamos a ficar sem tempo. Desculpa, eu tenho aqui uma série de perguntas. Desculpa interromper o teu pensamento, é um bocado indelicado da minha parte, mas se não, tenho muitas perguntas aqui para fazer, estamos já em cima, já passámos a hora até, e eu peço imensa desculpa, Mário, mas tenho mesmo que dar aqui para as outras pessoas. Claro que sim, força, desculpa eu que me estendi. A conversa, entretanto, já passou uma hora, eu também não a percebi. Peço desculpa. Eu vou pedir, Mateus, muito rápido, tenho aqui uma pergunta, tenho duas mãos levantadas aqui, tenho mais uma série de outras perguntas, muito rápido, Mateus, e é uma pergunta mais de caráter desproposal, e pergunta-me aqui, o Nuno Fernandes pergunta, ao fim destes 3 anos, quem era o Mateus antes destes 3 anos passados, naturalmente, e o que são agora, depois destes 3 anos, o que é o Mateus como um dos conselheiros mais jovens do partido? Era na altura, há 3 anos atrás, agora, felizmente, eu tenho o Tomás e também outros membros que são mais jovens como eu, como inclusivamente o Pedro. Eu penso que eu cresci muito nesses últimos 3 anos, a nível de saber representar melhor as pessoas e reivindicar melhor os interesses dos nossos membros. Também a nível pessoal fui crescendo bastante, então o Mateus já 3 anos atrás era um Mateus um pouco mais tímido, um pouco mais pacato, para um Mateus muito mais ativo, muito mais responsivo e muito mais combativo. E eu penso que a permissão desses jovens
fazerem parte do Conselho Nacional vai permitir também certo empoderamento para que eles, no dia a dia, consigam ser mais combativos e defender ainda mais as ideias liberais. Obrigado, Mateus. Muito rápido aqui para a Mariana Rodrigues. Muito rápido. Perguntam se os jovens pensam em migrar como forma de melhorar a carreira e salários, ou se como segunda ou como primeira opção atualmente. Eu diria que essa é uma opção que está na cabeça de quase todos os jovens do país. Não sei se como primeira opção, mas pelo menos como segunda opção, diria que na maioria de nós é um caminho que exploramos. No meu caso, não diria isso, vou tentar fazer o percurso aqui e contribuir para mudar o país no sentido de que todos possamos ficar em Portugal como primeira opção, mas naturalmente que sim, que é uma opção. Isso acho que ninguém pode descurar. Tenho aqui umas mãos levantadas. Pedro Carrasqueira, muito rápido. Olá, estão-me a ouvir? Sim. Ok. Então, enquanto jovem de 18 anos, queria fazer uma pergunta em tua afirmativa. Será que posso? Sim. Posso? Sim, claro. Que visão tem o ISTEL sobre como podemos resolver a falta de oportunidades que nós jovens temos, quer em termos de executar ideias novas, quer simplesmente em termos de emprego? Essa é uma pergunta para quem? Desculpa, Pedro. No geral, qualquer pessoa. Ok, podes repetir, se faz favor? Sim, que visão é que a ISTEL tem em como podemos resolver a falta de oportunidades que os jovens têm em executar ideias novas, por exemplo, o capital, ou em termos de emprego, porque sabemos que os jovens em Portugal não têm muitas oportunidades em termos de emprego, tanto que o desemprego jovem é o mais alto do país, em termos de todas as faixas etárias. Ok, obrigado, Pedro. Eu acho que vou deixar precisamente para a líder da nossa lista poder responder a esta pergunta. E é a pessoa, com certeza, mais indicada para o poder fazer. Mariana? Sim, olá, boa noite a todos e agradecer e também antes de continuar, dizer que de facto é um enorme orgulho encabeçar uma lista com estas pessoas tão extraordinárias e ainda tão novas. Tenho a certeza que têm um futuro muito, muito positivo pela vossa frente. Bem, em relação à pergunta do... penso que seja o Pedro. Bem, no fundo, há um conjunto de ideias e de perspectivas que nós temos de pôr em prática para conseguir, de facto, melhorar a vida das pessoas. É esse o trabalho que está a ser feito, é esse o trabalho que está a ser feito pelo nosso deputado na Assembleia da República, apoiado pelo gabinete parlamentar e pelo gabinete temático, que se dedicam a estudar aprofundadamente essas temáticas. Em concreto, eu penso que grande parte do problema passa, de facto, por uma situação económica mais favorável, que passa também necessariamente por medidas mais liberais, tanto a nível da redução de impostos, como também a nível de melhorar a forma de funcionamento do próprio Estado, portanto, de torná-lo menos burocrático e mais ágil para que possa, e menos pesado, para que possa, de facto, ir dando resposta àquelas que são as necessidades das pessoas, sem ser excessivamente regulatório e sem ser excessivamente taxativo na forma como condiciona a vida das pessoas e torna a forma de nos colocar, tentarmos tomar iniciativas tão difíceis como é hoje em dia. E gostava também de aproveitar esta oportunidade de lançar mais uma pergunta, se for possível, Miguel. É possível. Eu já estava a fechar e já ia fechar contigo e depois eu queria dar a voz aqui ao Rodrigo, mas como já estamos um pouco adiantados na hora... É uma pergunta muito rápida, Força. que vou dirigir ao Mateus, porque de facto os jovens de hoje são os adultos da amanhã. E o que eu gostava de saber é como é que vocês, de alguma forma, e tu em particular, Mateus, como é que achas que daqui a 10 anos, enquanto liberal,
vais conseguir moldar a forma como a democracia está organizada em Portugal? E era esta a pergunta que eu queria deixar. Obrigada. Posso? Não sei se o nosso moderador permite, mas vou avançar então. Obrigado pela pergunta, Mariana. Eu acho que é simples, é seguir aquilo que os nossos irmãos liberais, vamos assim dizer, na União Europeia têm feito. E aqui eu vejo o exemplo da Estónia como uma democracia mais reivindicativa e mais próxima do cidadão de forma virtual, ou seja, utilizar a tecnologia para que a democracia esteja mais ao serviço dos cidadãos e mais próxima dos mesmos. E aqui até fazer um contraponto, porque às vezes nós falamos que temos a um lado os conservadores e outro lado a esquerda, que supostamente é progressista, e eu acho que nesse ponto a esquerda é muito retrógrada e está muito no passado, com conceitos do século XIX e século XX da democracia radical, sendo que nós devemos estar a falar agora da democracia virtual. E eu penso que no futuro, daqui a 10 anos, nós, os liberais jovens, vamos estar defendendo ainda mais firmemente esse conceito de democracia virtual e de maior proximidade. Obrigado. Obrigado, Mateus. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Nós vamos ter que encerrar. Dois pequenos pontos antes. Em primeiro lugar, nós vamos ter mais, enfim, não temos a oportunidade de fazer mais perguntas aqui, embora tenha aqui bastantes no chat, aqui particularmente na área privada, mas primeiro vai haver mais webinars até às eleições de esclarecimento. Este hoje foi sobre os jovens, em breve teremos o próximo e os links irão rapidamente passar por aqui. Eu vou pedir, se calhar, a Mariana para colocar aqui links para entrar nos próximos eventos que iremos ter e também acompanhar as nossas redes sociais, para quem quiser, e para se poder registrar, inclusive através do WhatsApp, é simples e vai recebendo as informações também até ao dia das eleições, dia 12. Agradecer também ao tempo que os jovens, não jovens, todos nós tivemos aqui hoje a passar esta hora e pouco para sairmos aqui um pouco mais informados sobre o que é não só a nossa lista EL, mas acima de tudo o que é que a geração mais jovem pensa e o que é que pode trazer como valor acrescentado para a nossa lista, para Portugal, para o partido e para Portugal, como tudo, como objetivo final, na realidade. E dizer também que é para mim, eu partilho naturalmente as palavras da Mariana, um motivo de orgulho enorme ouvir jovens, muito mais jovens, que cuidado para ser meus filhos, ouvir a falar desta forma, com uma vontade enorme, com energia enorme, de pôr o seu esforço, o seu trabalho, o seu intelecto ao serviço do partido, ao serviço de um país que realmente precisa de uma mudança enorme. E se nós não contarmos com os jovens, e há pouco dizia o Mário Mourinho Lopes, desde maio de 68, talvez das manifestações mais memoráveis de sempre e mais emblemáticas de sempre, se não contarmos com os jovens para mudar mentalidades, para mudar gerações, para mudar décadas de sofrimento que temos vindo a ter até agora, é de facto muito mais difícil para todos nós. Queria fechar finalmente passando a voz ao Rodrigo, e agradecer mais uma vez por estar, mesmo com o jogo da Juventus e do Barcelona aqui, e mesmo do adiantado da hora, e mesmo com tanta coisa para fazer, porque amanhã é um dia de trabalho, a todos os que estiveram aqui presentes, muito obrigado. Rodrigo, passo a palavra. Obrigado, Miguel. E já agora aproveito em público também para dar os parabéns pela prestação que tiveste na SIC Notícias, a defender a posição da Iniciativa Liberal relativamente à TAP e às trapalhadas do Governo Socialista com a Companhia de Aviação. Mas vamos voltar aqui à juventude, onde me incluíram e a ti deixaram de fora. Gostei muito disto. Até o Mário incluiu-me na juventude e a ti não. Portanto, são sinais. Mas vamos lá falar. Relativamente àqueles que foram os nossos convidados oradores de hoje. A Mariana, o Zé Luís, o Pedro, o Ricardo, a Patrícia, o Tomás e o Mateus, permita-me que o exclua agora daqui, só pelo facto do Mateus estar também quase desde a primeira hora na Iniciativa Liberal e fazer parte deste percurso. Portanto, aqui em termos de percurso da iniciativa, o Mateus é também já quase um histórico destes 4 anos. Portanto, com todo o respeito que tenho por ele e a admiração que tenho pelo trabalho que ele tem feito na Iniciativa Liberal, vou dirigir mais aos outros, porque estão aqui quase por uma primeira vez a terem uma oportunidade, que é este o ponto que eu quero falar. Primeiro, deixar-me elogiar o que acabámos de ver aqui hoje, pela inteligência, as capacidades e conhecimento de cada um,
a capacidade de trabalho, a maturidade que demonstraram, mas acima de tudo pela noção e pelo realismo que demonstram. A Mariana, o Zé Luís, o Pedro, o Ricardo, a Patrícia e o Tomás. Se um partido que tem como membros pessoas jovens desta qualidade deve estar cheio de orgulho, então a lista L ainda mais orgulho deve estar. E há aqui uma coisa importante, que é a integração destes jovens com esta qualidade intelectual e de trabalho na lista L é um sinal para que outros jovens percebam que a Iniciativa Liberal dá oportunidades aos jovens que têm qualidade e ao seu mérito. E não é uma novidade, porque certamente também estes jovens, há uns tempos atrás, viram sinais que a Iniciativa Liberal dava estas oportunidades. Eu recordo, por exemplo, nas legislativas, que tivemos como cabeças de lista quase, e oportunidades, e podemos entender isto quase como nós lançamos os jovens aos leões, às feras, na visão positiva, damos-lhes oportunidades para mostrarem o seu valor e para errarem, porque às vezes também quando o crescimento faz do erro. E tivemos como cabeças de lista nas legislativas, por exemplo, a Maria Castelo Branco, o Bernardo Blanca, o Leonor Darjan, a Filipe Osório. Quando as legislativas demos um claro sinal que a Iniciativa Liberal acredita nas novas gerações, dá oportunidades às novas gerações para se mostrarem. E é isto. Já não sei se foi o Zé Luís, foi o Pedro, que disse uma frase, eu até escrevi aqui: a juventude está nas ideias, não só na idade. E é por isso que merecem oportunidades, porque a juventude, a irreverência, a sólida irreverência, os rebeldes responsáveis demonstram-se não só pela sua idade, mas pelas suas ideias e pela forma de estar. E, portanto, dizer mais uma vez, é um orgulho enorme, mais do que lista L, enquanto Iniciativa Liberal, enquanto uma das pessoas que começou a Iniciativa Liberal, chegarmos à data de hoje, após estes anos de caminho, e ver a qualidade que nós temos, ou seja, vemos a garantia de futuro que existe para a Iniciativa Liberal. Se eu amanhã tivesse que voltar ou pudesse voltar para a minha vida profissional, sabia que a Iniciativa Liberal estava tão, mas tão bem entregue. E, sobretudo, neste caso em específico, no Conselho Nacional, com estas pessoas. Por isso, obrigado por terem iniciativa, obrigado por estarem e por acreditarem e por estarmos juntos a liberalizar. Mariana, não sei se queres fechar com os últimos 10 segundos. Posso fechar, só agradecer a todos a presença, dizer-vos também que lá está, consultem os links que eu deixei no chat para nos acompanhar nas próximas iniciativas. Mais uma vez, lembrar que sábado, muito importante, tenho a certeza que a nossa lista é a lista que agrega um conjunto de pessoas de facto excepcional, como ficou aqui hoje bastante evidenciado, e por isso sábado votem em lista L e vamos nos encontrando agora durante o resto da semana nas nossas próximas iniciativas. Obrigada a todos os que estiveram aqui connosco hoje, aos caros membros da lista L e a ti também, Miguel, por teres moderado. E até à próxima. E vou-me despedir também eu então. Pela primeira vez na minha vida acho que vou poder dizer minhas jovens e meus jovens, boa noite a todos, muito obrigado, até breve e que no final a lista L tenha uma excelente votação. Boa noite a todos, muito obrigado.